E agora entramos com muito gozo, com muito bom ânimo, com as mentes abertas, iluminadas, para receber esta mensagem muito especial, que tem por título Três Mentes. E nós vamos dividir este tema em três partes também. E essas três partes, cada uma delas é uma mente, da qual nós vamos falar aqui com base no que o apóstolo Paulo escreveu, inicialmente na carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 18, que você já pode ver aí na sua tela. Ninguém vos prive do prêmio, fingindo humildade. Ninguém vos prive do prêmio, fingindo humildade e culto aos anjos, entremetendo-se no que não viu, futilmente inchado por sua própria mente carnal. Olha, eu anotei grifado isso aí. Futilmente inchado por sua própria mente carnal. E não ligado à cabeça, em virtude de quem todo o corpo, nutrindo-se e unindo-se pelas conjunturas e ligamentos, cresce com o crescimento que Deus dá. Veja, abençoado, o primeiro ponto, a primeira parte deste tema, a primeira mente da qual nós queremos falar aqui, é a mente inchada. A mente inchada é a mente de uma pessoa que não anda na mesma doutrina, porque a sua mente se infla com a sua própria mente carnal. Exemplo, se eu como pastor me afasto da doutrina da graça, minha mente começa a inchar com seus próprios conceitos. Sabia disso? Foi por isso que Paulo alertou: ninguém vos prive de vosso prêmio. Que prêmio? Qual é o prêmio ao qual nós estamos chamados? Estar em graça e apostolado promove que todos desfrutemos de um prêmio que não tem preço. Qual é o primeiro prêmio que nós recebemos quando chegamos ao Evangelho da Graça? Consciência limpa. Consciência limpa. Livrados da escravidão, do medo, do diabo, do pecado, da lei, dos mandamentos, das obrigatoriedades dos rituais. Nós vivemos com limpa consciência e entramos em repouso. Não é necessário cumprir obras religiosas. Entendemos isso quando chegamos à graça. Tudo aquilo que nós fizemos no sistema religioso não é necessário fazer. O que mudou? Por que nós fazíamos antes e hoje nós não precisamos mais fazer? Porque o pacto da graça é o novo pacto. E o pacto onde nós vivíamos na nossa mente anteriormente era antes da cruz. Estamos hoje depois da cruz. Depois da cruz é repouso. É tomarmos posse das boas obras preparadas de antemão. Outro prêmio que nós recebemos quando chegamos à graça é entender que nós somos chamados à saúde, a ter saúde, a viver com saúde, a não ficar toda hora nos queixando de que estamos doentes. Esta palavra não existe. Ah, está doente. Não, nós estamos com uma leve e momentânea tribulação, isso pode acontecer porque estamos participando de carne e sangue, mas não confessamos estamos doentes. Estamos em saúde, é o nosso prêmio. Outra coisa que nós recebemos quando chegamos à graça é a prosperidade. E uma mente inchada não consegue viver em prosperidade, porque ela tem que viver sempre se queixando de alguma coisa. Ela chama, sou pobre, ela diz isso, a mente inchada. Ela não está ligada à cabeça, que é Cristo. Então ela diz, eu sou pobre, eu sou um coitado. Não, você é um Deus, você é um salvo para sempre. Consequentemente, você é próspero também. Você é um filho de Deus e um filho de Deus é um Deus e é próspero. Outra coisa, outro prêmio que nós aprendemos a desfrutar quando chegamos à graça é a unidade espiritual. Vivermos em unidade na fé, falando o mesmo, crendo o mesmo, pensando o mesmo, vivendo o mesmo, sentindo o mesmo. E também o bom ânimo. Ah, como é bom ter bom ânimo. Você consegue ter bom ânimo na graça. Mas no sistema religioso, que bom ânimo você pode ter sabendo que está em pecado ou que pensa que está em pecado, achando que o diabo está rodeando você e que você é obrigado a cumprir os mandamentos da lei.
Então, estes 5 pontos são importantes para você entender que a graça te dá um prêmio maravilhoso. Para crescer o crescimento que Deus dá, você tem que estar ligado, como nós dissemos, à cabeça. E qual é a cabeça? Ou quem é a cabeça? É Cristo. Cristo atua através de sua palavra. Cristo atua através de sua doutrina, que é o Evangelho da Graça. E para fundamentar esta doutrina na terra, Cristo convocou um apóstolo, que é Paulo. Antes de você vir à terra, você havia sido ensinado por Cristo com este mesmo Evangelho que é eterno. É por isso que quando você ouve a mensagem que vem da cabeça, ela preenche o seu coração. Ela preenche o vazio que a religião deixou em sua mente, em seu coração, te trazendo tristeza, angústia, ansiedade, depressão e tantas outras coisas desse tipo. Quando você se afasta da cabeça, a tua cabeça ou a tua mente começa a inchar. Estamos nesse primeiro ponto ainda, falando de uma mente inchada. Começam os conflitos, as dúvidas. Ah, será que é isso? Será que é assim? Como é que eu posso não estar mais em pecado? Como é que pode o diabo não estar mais na terra se há tanto sofrimento no mundo? Essas dúvidas passam a fazer parte de uma mente inchada. Desconfianças, insegurança. Será que se Cristo voltar eu estarei pronto? Claro que sim, você é filho dele. Você é um Deus nessa terra, mas precisa ter esse entendimento para que você viva plenamente, com esta cabeça ligada a você. Não é? Se você se afastar da cabeça, você vai continuar desse jeito. Mas não é fácil para todo mundo se submeter à cabeça, realmente não é fácil. Mas quem é parte do corpo, de fato, se submete. O corpo deve reter o alimento que vem da cabeça pelo ensino, pela doutrina, porque a cabeça é o órgão do corpo que Deus usa para dar crescimento à sua igreja. O que é que nutre o corpo? A cabeça. Quem é que nutre o corpo no sentido espiritual? Cristo, a cabeça. Uma cabeça defeituosa não nutre o corpo. Então, essa doutrina foi entregue inicialmente por Cristo a um homem chamado Paulo. Colossenses 2,8 agora. Paulo disse assim: cuidem-se, que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas. Guarde bem essa palavra. Filosofias e vãs sutilezas. Segundo as tradições dos homens, conforme aos rudimentos do mundo e não segundo Cristo. 3 pontos importantes para a gente entender aqui por que a cabeça fica inchada. Porque vem filosofias e vãs sutilezas. Esse mundo está cheio de filosofias. Gente pensando filosofia humana. Vãs sutilezas. Cuidado com isso. Cuidado com essa palavra. Cuidado com isso. Segundo as tradições dos homens. Onde é que está a tradição dos homens? Principalmente nas religiões. Você vê uma religião, você participa de uma religião. Eu já participei, você também deve ter participado. E se ainda está participando, perceba bem. Que religião é essa? O que ela está te dizendo? Porque religião não produz nada. A religião não tem o que você precisa. Ali tem tradições. Ah, minha avó, minha bisavó foi dessa religião. A minha mãe, meu pai, agora eu sou também. Por que você é? Por que você tem que ter uma religião? Não existe isso. O que salva, o que faz a tua mente ficar renovada não é religião, e sim a ciência da graça, o evangelho depois da cruz. E os rudimentos do mundo, que coisas são essas? São ventos de doutrina, são informações que você não precisa receber. Este texto ele engloba muitas coisas. Misticismo, existem filosofias místicas, existem feitiçarias nesse mundo, né? Feitiçarias dentro da própria religião. Se você está nisso, você não está ligado à cabeça. Vejam como Paulo falou a respeito do evangelho, ainda nesse primeiro ponto. Mentes inchadas. Efésios 3:4. Lendo o qual, falando do evangelho dele, podeis entender qual seja meu conhecimento no mistério de Cristo. Paulo foi o único que teve este entendimento. Pedro, Tiago, João, Lutero, Calvino,
E outros tiveram conhecimento de Cristo? Não, eles tiveram conhecimentos religiosos, filosofias, vãs sutilezas. Todos estes e centenas de tantos outros líderes religiosos, pensadores humanos, místicos, todos estes acabaram trazendo para o mundo misticismo, religiosidade, filosofias, mente humana, humanismo. E isso não é o que você precisa. Por isso, analisamos esta primeira mente que Paulo mencionou lá no primeiro texto que nós lemos, mentes inchadas. O segundo tipo de mente que nós vamos apresentar para você é a mente corrupta, a mente corrompida. Segunda carta de Paulo, mesmo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 8, que diz assim: E da mesma maneira que Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Réprobos quer dizer reprovados na fé. Homens corruptos de entendimento. Paulo passava por isso e ele falou com Timóteo, seu discípulo, seu filho na fé, dizendo: olha, no passado, lá no tempo da lei, teve 2 homens que resistiram a Moisés, ou seja, que enfrentaram Moisés naquele tempo. Janes e Jambres. Hoje em dia, também tem homens que resistem à verdade, Paulo disse para Timóteo. E hoje em dia, abençoados e abençoadas, existem o mesmo tipo de homens que resistem àquilo que nós ensinamos aqui agora. Olha, quem foram Janes e Jambres? Foram 2 mágicos egípcios que tentaram impedir Moisés de sair do Egito com o povo de Israel. Você vê que coisa? Quando Moisés foi sair, eles tentaram impedir que isso acontecesse. Eles eram mágicos, magos egípcios. A mente corrompida, abençoados, não se interessa pela verdade. O que ela quer é a sua própria verdade. Ela ama a sua própria verdade. E hoje em dia, está assim de gente, olha, está cheio de gente que está com a mente corrompida. E quando são líderes religiosos, então, ou filosóficos, olha, é tremendo. Eles querem a sua própria verdade. Não, eu tenho aqui a minha verdade. Afinal de contas, ninguém tem a verdade, eles dizem. Não é verdade? A mente corrompida é aquela que aprendeu a verdade. Muitas dessas mentes corrompidas, por sinal, aprenderam a verdade. E depois se desligaram da cabeça porque acharam que não interessa mais. Então, esta é uma mente corrompida, corrupta, porque ela recebeu a pureza do Evangelho e distorceu. E quais são os motivos para isso ter acontecido? As desculpas são as mais diversas. Ambição, todas elas são carnais. Ambição, discórdia, por ciúme, as pessoas se afastam da verdade porque alguém lá está prosperando, eu não. Ciúme, arrogância, esse é uma grande questão carnal. Quando a pessoa é arrogante, ela não aceita a humildade que vem do Evangelho da Graça. Porque para se associar à graça, você tem que ser humilde. Por quê? Porque você tem que reconhecer que o seu conhecimento pessoal não serve para nada. Outras pessoas se afastam da graça porque não há novidades carnais. A carne gosta de novidades e a religião está cheia de apresentação de novidades. As mais diversas. Novidades daqui, novidades dali. Hoje vamos ter a campanha tal, vamos ter o bazar de tal coisa, vamos ter, olha, bazar beneficente, vamos ter uma movimentação aqui. A carne gosta, mas na graça não é necessário isso. Outra coisa que as pessoas arrogantes especialmente gostam é de aparecer, de sobressair. E a graça, quem sobressai na graça é Cristo. Quem aparece na graça é a palavra do Evangelho. É isso que renova mentes. Mas tem gente que quer aparecer, né? Aparecer para cantar, aparecer na frente com o microfone na mão, aparecer fazendo alguma coisa. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte: tem pessoas e líderes que dizem que não aceitam a liderança de homens nos assuntos espirituais. Eu não escuto homens, não é? Eles só vão escutar os homens se forem eles mesmos falando, mas não querem aceitar o outro homem. Na graça tem líderes, na graça entre aspas,
Tem líderes que aprenderam, por exemplo, do apóstolo José Luiz de Jesus Miranda, mas não o mencionam quando alguém pergunta para eles de onde eles aprenderam aquilo que eles aprenderam e o que é que eles sabem. Eles não mencionam a fonte. Eles dizem, muitos deles, que eles mesmos receberam esse evangelho numa determinada hora da madrugada, ouvindo, ou lendo, ou orando, alguma coisa assim. E não é verdade. Nós temos que reconhecer quem tem que ser reconhecido. E o nosso apóstolo, além de Paulo, foi também o apóstolo José Luiz, ou José Luiz. Depois de Paulo, ele foi o primeiro que recebeu a revelação do evangelho que hoje estamos ministrando. Isto deve ser considerado. E é por isso que nós podemos dizer para você que nós estamos seguindo a verdade em amor. Apresentamos para você, então, duas mentes. As duas mentes carnais aqui. Uma mente inchada e uma mente corrupta ou corrompida. Mas agora vamos para a terceira e última mente, que é a mente que renova a tua mente. A mente de Cristo. Que maravilha, que lindo isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16. Mas o homem natural, disse Paulo, não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. E não pode entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Ao contrário, o espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem o instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Então fechamos este tema com esta terceira mente, que é a mente que todos os filhos de Deus, os deuses, têm. Tanto aqueles que já foram iluminados por Cristo, como nós reconhecemos que nós somos, e eu louvo a Deus por isso. A minha glória está em reconhecer isto, que não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, com a mente de Cristo ativada em meu coração e minha mente. Mas o homem natural, quem é o homem natural? A mente humana. Não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. E esta palavra que eu estou levando para você hoje, abençoado, é loucura mesmo. É a palavra que, através da loucura, salva os crentes. Salva você, salvou a mim, pela loucura da pregação. Olha que tremendo que é isso. Agora, o homem natural não pode entender esta palavra, porque para ele, isso é loucura, porque ela só pode ser discernida espiritualmente, através da mente de Cristo. Se você não ativar a mente de Cristo, você vai ficar na religião o tempo todo ali. A mente de Cristo, ela te ilumina, ela te faz entender que você não é um pedaço de carne, que você é um espírito perfeito vivendo em um corpo de carne. Muitos religiosos, os filhos de Deus que estão nas religiões, a mente de Cristo está lá neles, que não serve para nada, porque eles não sabem nem o que é isso. Ela está lá como um objeto guardado lá, que não foi tocado ainda. Não é? É importante que você ative a mente de Cristo. Agora, na religião é possível? Através de diabo vivo, através de pecado, através de mandamentos religiosos? Não. Não é possível ativar a mente de Cristo na religião. Eu estava lá, eu sei o que eu estou falando. Eu fui um religioso, pastor até, mas a mente de Cristo não estava funcionando em mim. Só foi começar a funcionar quando a palavra do Evangelho foi ativada. Eu ouvi, você é perfeito, você é predestinado, você é salvo para sempre. Eu falei, uau, eu não sabia disso, eu não entendi essas coisas. Mas ali houve uma pregação de loucura para que eu pudesse entender. E essa loucura está sendo passada para você hoje. Eu espero, declaro, confesso que você está entendendo esta palavra. Verso 15 também disse que, ao contrário, o espiritual julga todas as coisas. O espiritual ouve alguém falando e sabe se aquilo ali é espiritual, é carnal. Ele sabe aquela pessoa, ele conhece, dá para discernir quem é que está falando ali. E é uma pessoa que ainda não entendeu a palavra. Ou então, opa, essa pessoa aí está entendendo a verdade. Abba, Pai. Porque quem conheceu a mente do Senhor?
perguntou Paulo. Quem o instruirá? Nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Os eleitos. Nós quem? A igreja de Cristo. Nós, os eleitos, os santos de Deus, os predestinados, temos a mente de Cristo, porque somos filhos, somos deuses. Se somos deuses, temos a mente de Cristo. Todos os filhos de Deus têm a mente de Cristo, mas ela só é ativada quando se aplica o Evangelho da Graça com o apostolado de Paulo. Abençoados, 3 mentes. 3 mentes, qual delas você quer? Qual delas você quer ativada em você? Eu quero a terceira, a mente de Cristo. Acabamos de falar nela agora. Sabe lá o que é ter a mente de Cristo? Mas sabe lá o que é ter a mente de Cristo e não usar? Porque não tem conhecimento, não foi revelado ainda nesse entendimento? Eu declaro que você, nesta hora, acabou de ser ativado por este entendimento na mente de Cristo. E na próxima oportunidade, vamos tratar de um outro tema. Na sequência, vamos ver o que vem por aí. Mas posso te dizer que é algo muito bom e que vai levar você a uma nova etapa de glória em sua vida. Até lá! Abba Pai, abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.